Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
programa de hoje, vamos explorar juntos a lei de causa e efeito. Veremos que tudo tem um porquê e, mais importante ainda, um para quê, uma finalidade em nossa vida. Confira. A cada um segundo as suas obras. Quando eu leio essa frase ou quando eu medito a respeito dela, eu encontro aí a lei de causa e efeito. Porque se nós, ao que realizamos, teremos depois, mais adiante, o resultado, seriam as nossas obras resultando naquilo que nós vamos receber no futuro imediato ou mais longe, isso nos dá uma ideia da lei de causa e efeito. Na verdade, no curso de todas as nossas existências, essas existências que nós vamos aprendendo, vamos somando experiências e que vão constituir o nosso acervo, elas vão falar por nós. As nossas obras falam por nós, aquilo que somos, as preferências que temos, aonde erramos, aonde acertamos. É que nem sempre nós nos damos conta dos acertos. Muitas vezes as pessoas estão comentando dos próprios erros, das próprias imperfeições, dizendo que não terão um bom lugar no plano espiritual, porque quem somos nós? Nós, às vezes, até chegam ao extremo de dizer, nós somos vermes, nós somos imperfeitos. Sim, nós somos imperfeitos, mas nós já estamos agora num outro sentido a respeito da vida. Nós temos uma consciência, nós já despertamos, e isso é muito importante. A lei de causa e efeito nos dá a possibilidade de podermos estar efetivamente transformando a nossa vida a cada dia. Porque o passado reflete-se no meu hoje, e o meu hoje é a construção do futuro. A lei de ação e reação é uma lei física. O Isaac Newton apresentou isso ao mundo na terceira teoria sobre as leis físicas. E ele escreveu um livro exclusivamente para fazer essa apresentação. Então, esta é uma lei física, inflexível, acontece sempre do mesmo jeito. Não há como fazer nenhuma alteração. E a lei de causa e efeito é o arbítrio do espírito, por isso que a lei do livre-arbítrio funciona. Então nós podemos modificar as provas. Nós, ao longo das nossas escolhas, nós semeamos situações. Tudo que nós vamos semeando, ela tem um potencial, é uma semente. Essa semente pode ser uma semente luminosa. Algumas delas caem ao longo do caminho e não são tão generosas na sua colheita, mas é obrigatório que essa colheita seja feita por nós. Isso nós não podemos delegar a ninguém. Então a lei de causa e efeito é uma lei justa. Jesus disse: aprendeste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os inimigos, fazei bem àqueles que lhes desejam mal. E Jesus nos está ensinando a perdoar, nos ensinando a entender aqueles que nos fazem mal. Porém, a ideia antiga era essa exatamente, que está inclusive na Bíblia, olho por olho, dente por dente, ou seja, vingança. Se uma pessoa desse uma facada, uma situação qualquer de agressão, violência a uma pessoa, o que era entendido à época? Que a família ou a própria pessoa, se não tivesse sucumbido, que deveria fazer o mesmo àquele que agrediu. Então, havia sempre essa coisa de olho por olho. O que fizeste comigo, também vou fazer contigo. Essa era a ideia da época. Mas Jesus veio mudar isso. Veio mudar essa lei antiga que, na verdade, era uma lei de violência, era uma lei de agressão. Hoje, a ideia é outra. Nós devemos procurar compreender aqueles que, inclusive, na atualidade, promovem a violência. Muitas vezes nós vemos, assim, os crimes hediondos, as vítimas desses crimes hediondos, e lembramos sempre de orar pelas vítimas, de ter um pensamento de compaixão. Mas esquecemos dos agressores, esquecemos daqueles que promoveram a violência, que são muito necessitados. São pessoas ainda infelizes e que estão dentro desse primarismo de violentar as pessoas, de fazer com que elas recebam ações de perversidade, de maldade. Mas Jesus nos ensinou
E a doutrina espírita veio trazer de volta os ensinamentos do Mestre. Tudo que penso e tudo aquilo que faço determina consequências, determina efeitos. Essa lei, ela nos rege a existência. No animal, ele age por automatismo e não consegue, portanto, fazer escolhas salvo aquelas que estão dentro do automatismo do instinto. Ele não tem livre arbítrio, ele se ensaia para a vida. E este princípio espiritual que caminha na evolução, quando chega no homem, o ser primitivo, ele desabrocha com a capacidade de escolher. Nesse âmbito surge o espírito, nasce o ser espiritual, que está caracterizado, portanto, pela sua capacidade de escolha e por ser escravo das suas escolhas. Somos livres para pensar e agir e somos naturalmente escravos daquilo que fazemos e pensamos. Portanto, nada de olho por olho, dente por dente, mas sim amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar aos inimigos é difícil, mas nós podemos começar aprendendo o amor e o amar. O amor é o sentimento e o amar é o sentimento em ação. É promover o amor, é distribuir, espalhar, divulgar, fazer o bem, sem querer qualquer recompensa, sem ter ideia de uma recompensa, mas fazer o bem pelo bem, porque o bem nos faz bem. E é isso que nós agora entendemos, de acordo com o que o Espiritismo nos mostra, trazendo os conceitos do Cristo, trazendo os seus ensinamentos para que possamos vivenciá-los. Jesus está fazendo muita falta no mundo atual, por isso é que existe tanta violência. Por vezes, nos sentimos injustiçados. Não conseguimos entender porque algo aparentemente ruim acontece conosco ou com alguém que amamos. O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Quando nós pensamos em injustiça, nós também começamos a entender que se existe injustiça, existe alguém que cometeu a injustiça. Mas nós, se olharmos numa visão geral, nós vamos começar a compreender que a justiça divina que impera no universo, ela é perfeita. A injustiça é a parte dos homens, das criaturas humanas, que cometem essas atrocidades. Mas no fundo, aquele que é o injustiçado, aquele que é a vítima, nós de repente começamos a perguntar, seria ele tão inocente? Seria essa pessoa vítima dessa agressão, dessa situação? Ela seria uma pessoa que estava sofrendo isso injustamente? Como seria essa lei? Há uma impossibilidade de injustiça perante a lei divina, porque a justiça do Pai, ela é equânime e abrange todas as criaturas. Quando nós olhamos a diversidade que existe no mundo atual, essas lutas, essas variações que nós encontramos entre determinados povos e outros, alguns passando necessidades extremas. Nós sabemos que bilhões de pessoas estão na linha da miséria. E aí perguntamos e de repente achamos quanta injustiça existe. Aquelas criaturas estão passando injustamente porque não fizeram mal algum. Porém, a reencarnação nos dá a resposta para isso. Aquilo que hoje nós estamos passando é resultante do nosso ontem, do nosso passado. Ao nosso redor, quando nós saímos pela rua, nós estamos vendo ali as consequências da lei de causa e efeito. Suicidas que voltam apresentando deformidades físicas, lesões mentais, tudo isso é lei de causa e efeito funcionando o tempo todo. Há uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Bernardino, e que ele diz o seguinte: quando vemos as pessoas sofrendo, nós devemos perguntar a nós mesmos, o que posso fazer para minorar o sofrimento dessa pessoa? Qual poderia ser a minha contribuição para que a criatura tenha a sua dor, o seu sofrimento amenizados? E aí sim nós vamos partir para uma ação, que seria uma ação altamente firme no entendimento, entendendo o porquê daquela dor. E aí sim
nós estamos também inseridos na justiça de Deus, que a todos abrange de uma forma equânime. E isso é o que o Espiritismo ensina para todos nós. Bem, à luz da doutrina espírita, só há um destino marcado para toda criatura humana. Em qualquer latitude, em qualquer longitude, neste ou em outros mundos, é o nosso destino de evoluirmos, nos aprimorarmos, nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Esse é o destino que Deus nos deu para todas as criaturas. Nós vemos pessoas que falam assim, é a vontade de Deus, diante de uma tragédia, diante de alguma coisa. Não é que a vontade de Deus fosse que acontecesse aquela tragédia. A tragédia acontece porque é a resposta da lei da natureza em relação aos desatinos que o ser humano está cometendo. Quando existe um desastre coletivo, desencarnações coletivas, as pessoas falam, vontade de Deus, Deus quis assim. Seria então Deus marcando aquelas pessoas para passar por aquele sofrimento, por aquelas situações dolorosas como nós às vezes ficamos sabendo. É bem impossível que Deus estivesse ali determinando com a sua vontade para que aquelas pessoas, precisamente aquelas, passassem por esse tipo de sofrimento. A vontade de Deus se expressa nas leis. E se nós infringimos as leis, vem a sanção correspondente. É claro que nós aí estamos inseridos na lei de causa e efeito. O que eu fiz, a causa dos meus desatinos, geram um efeito que eu posso passar por esse efeito, por esse resultado, imediatamente, ou de uma outra maneira, de uma forma mais distante, pode vir o resultado das minhas ações ainda nessa encarnação ou encarnação seguinte. Isso acontece muito. Portanto, a vontade de Deus, ela existe sim, mas nas leis que imperam no universo. E o ser humano, com o seu livre-arbítrio, é que vai infringir as leis e aí as consequências virão. Vamos continuar a nossa busca pela compreensão da lei de causa e efeito? As nossas ações, elas são reflexos das ações atuais, mas também são reflexos das nossas ações de nossas vidas pretéritas. Então, se não achamos a causa e vemos os efeitos só hoje, precisamos tentar buscá-las no passado. E se não a encontrarmos, simplesmente devemos nos dedicar ao bem. Quando nós trabalhamos no campo do bem, quando nós estamos ajudando o próximo, quando nós sentimos que estamos doando de nós mesmos, isso é um momento maravilhoso, porque a nossa alma se planifica e nós esquecemos das nossas dores, dos nossos problemas, porque estamos pensando no próximo, porque estamos tentando atenuar a dor do próximo, compreendendo que junto a nós tem alguém com sofrimento muito maior e que nós podemos estender a mão, que nós podemos minimizar aquele sofrimento e ajudar aquela pessoa a sair daquele processo. E enquanto nós fazemos isso, nós mesmos estamos no caminho da nossa redenção pessoal, na mudança total e plena que nos ajuda a uma vida melhor. Então somos aquilo que fazemos de nós mesmos. Somos os herdeiros da nossa própria existência. Estamos retirando da vida o eco, aquilo que nos oferecemos para a vida, nesta ou em outras existências. E aquilo que fazemos hoje no presente é a semeadura do futuro. Por isso, nesse pensamento didático linear de passado, presente e futuro, a lei de causa e efeito nos dá a possibilidade de podermos estar efetivamente transformando a nossa vida a cada dia. Porque as pessoas precisam sentir que o que falta na vida delas, porque estão muitas vezes passando por dificuldades as mais diversas, o que falta na vida delas, vão encontrar vibratoriamente na casa espírita, porque as pessoas que ali estão e que fazem esse atendimento e que estão trabalhando juntas e que formam as equipes da casa, os trabalhadores de maneira geral, estão acolhendo aquela criatura, estão compreendendo o seu sofrimento e a sua necessidade de estar ali sentindo amor.
Um abraço, uma palavra, um sorriso, alguma coisa que possa dar ideia que ela está ali numa escola, num lar novo que ela está encontrando, porque às vezes o lar da pessoa está em litígio e aí ela encontra ali esse lar de almas, de pessoas amorosas. Os espíritos influenciam o nosso livre-arbítrio. Uma aproximação espiritual de um benfeitor nos sugerindo uma boa ideia que aceitamos, ou de uma entidade infeliz que nos incline para o crime, e se a gente cede, a gente pode igualmente ceder para uma atitude sob uma influência espiritual. Todos aqueles que se aproximam da doutrina espírita e que a doutrina espírita passa a ser introjetada na vida da criatura, porque ela assimila esses conceitos e depois vai projetá-los na vivência, essas pessoas, nós todos já estamos despertos para uma realidade maior. E aí, a lei de causa e efeito, nós vamos, a partir do que estamos fazendo agora, preparando alguma coisa para o futuro. Tudo o que fazemos, que é uma causa, tem um resultado, tem um efeito. E se nós observarmos o universo todo, nós vamos entender também, falando acerca de Deus, nosso Pai, que é uma inteligência suprema. E ali nós observamos que a causa de tudo só pode ser um ser supremo, porque os efeitos são efeitos de uma inteligência que supera a qualquer coisa que nós compreendemos. Portanto, a lei de causa e efeito, ela é perfeita e nos ensina como devemos nos comportar. Existimos na Terra e no mundo espiritual através da ligação com a espiritualidade superior. A prece, o passe, o comparecimento na casa espírita visam a nossa libertação de nós mesmos, que os piores obsessores somos nós mesmos, com nossos pensamentos obsessivos, nossas paixões inferiores. A nossa reeducação à luz do Espiritismo tranquiliza a nossa alma, impede que continuemos a nos castigar, a boicotarmos nossas possibilidades, a caminharmos tranquilo no amar ao próximo como a si mesmo, através do trabalho e do amor. João relata a partir do capítulo 13 e dos versículos 30 a 31, João vai relatar, após a última ceia, aquilo que Jesus vai conversar com os discípulos. Eram 11, porque Judas havia saído da sala após a cerimônia do lava-pés. E Jesus então vai dizer: filhinhos, por um pouco ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus está dizendo que é um novo mandamento. Ele já havia ensinado o mandamento maior, a regra áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas naquele instante em que ele se despede da vida física e que os discípulos, os 11, não sabiam disto, não sabiam o que ia acontecer quando saíssem lá fora, estavam ainda dentro do local da última ceia, Jesus está mostrando que o amor que ele dedica aos discípulos é para eles um novo mandamento, ensinando que nós devemos aprender a amar como ele amou a todas as criaturas. E é importante entender que quando Jesus fala para os discípulos, ele fala para a humanidade toda. Eles, os 11 ali, representam a humanidade de todos os tempos, dos tempos por vindouros. Jesus está ensinando um amor dentro da gradação que ele dedicou e dedica a todas as criaturas. Portanto, essa outra dimensão de amor é o que nós devemos entender. É difícil amar assim, nessa plenitude? Claro. Nós ainda estamos muitas vezes com os nossos sentimentos, com o nosso amor numa fase ainda de desabrochar, mas a partir do instante em que nós deixamos que este amor venha à tona e possa, então, estar presente nas nossas atitudes, a partir daí, cada vez mais, nós vamos aprender a amar. E amar faz bem àquele que ama. Portanto, o amor e o amar são as regras áureas que Jesus deixou para a humanidade.
Compreendendo a sabedoria divina por trás da lei de causa e efeito, conquistamos paz e serenidade para viver. Aprender com os erros. A perfeição ainda é um estado muito distante da humanidade. Todos os habitantes da Terra possuem fissuras morais e cometem equívocos. Na verdade, errar não é um escândalo no contexto das leis divinas. Deus não criou as criaturas perfeitas, mas perfectíveis. Os espíritos encarnam e reencarnam infinitas vezes para desenvolver as virtudes cujo potencial trazem em seu íntimo. A fim de que cresçam em vontade, sabedoria e amor, dispõem de livre arbítrio. Caso não pudessem fazer opções, seriam simples marionetes. Como podem optar? É natural que nem sempre sejam felizes em seus atos. O outro lado desse processo de aprendizado é a responsabilidade. Ao desenvolver a consciência e a vontade, a influência dos instintos primitivos declina e a liberdade se expande. A criatura torna-se cada vez mais responsável por seus atos e pensamentos. Os equívocos são naturais para quem transita da ignorância para a sabedoria. Apenas é necessário reparar todos os estragos causados. Justamente por isso constitui sinal de imaturidade recusar-se a admitir os próprios erros. A humildade constitui pressuposto do aprendizado. Quem se imagina infalível e superior a todos, mantém-se estagnado. Para entrar em sintonia com a vida, impõe-se atentar para a lei do progresso. O universo todo é dinâmico. As espécies animais e vegetais aperfeiçoam-se incessantemente. Mesmo a configuração física da Terra não é estática. Da mesma forma que as espécies inferiores, o homem possui um papel a desempenhar no concerto da criação. Ele está inserido na natureza e deve ser um agente do progresso. Mas, para impulsionar o progresso, é necessário estar sempre evoluindo. Assim, para não trair a missão de sua existência, proponha-se a ser cada vez melhor. Admita sua imperfeição, mas não se acomode com ela. Por vezes você erra, mas isso é normal. Cuide para aprender com seus erros, a fim de não repeti-los inúmeras vezes. E também assuma as consequências, boas ou más, de seus atos. Repare todos os estragos que eventualmente causar. Pague suas dívidas, peça desculpas, recomponha-se perante seus semelhantes. Sem dúvida, é necessário algum esforço para reconhecer um equívoco e retificar o próprio caminho. Mas você viverá para sempre. Certamente deseja algum dia ser uma pessoa sábia e pacificada. Como ninguém fará o seu trabalho, esforce-se desde já para ser assim. Ao se recusar a admitir um equívoco, você retarda a realização de seu luminoso destino. Compenetre-se em seu papel de aprendiz e demonstre boa vontade para com a vida. Não se apegue a coisas pequenas como a vaidade e o orgulho. Tais fissuras morais somente o infelicitam. Aprenda a fazer o bem sem qualquer interesse pessoal ou sentimento oculto. Ame e respeite a vida. Seja nobre e solidário. No início pode ser necessária alguma disciplina, mas com o tempo você incorporará esse modo de viver e será uma pessoa maravilhosa. Eis uma meta pela qual vale a pena lutar.
no meu caminho, quero te ver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. É muito importante pensar na nossa capacidade de escolher. Em cada momento da nossa vida, em cada gesto de nossa vida, a escolha é nossa. Indubitavelmente a escolha é nossa. Cada vez que você quiser avaliar o porquê que as coisas estão indo bem ou não estão indo bem, verifique o tipo de escolhas que você vem fazendo. A partir disso, começamos a sentir que todos os nossos movimentos
são ditados por nossa livre vontade. Nós fazemos escolhas para a nossa felicidade, fazemos escolhas para a nossa infelicidade. Cada vez que nós escolhemos o cônjuge, o parceiro, o namorado, a namorada, precisamos ter em mente que estamos buscando alguém que se afine conosco, que esteja junto a nós, com quem possamos compartilhar a vida. E essa escolha precisa ser bem feita. Não podemos escolher de escantilhão uma pessoa que a gente viu uma primeira vez e supor que tenha surgido um amor à primeira vista que dispense esse conhecimento gradual, ponderado, que nós precisamos ter um do outro. E com tudo isso verificamos que ao cabo e ao fim não conhecemos bem as pessoas. É muito complicada essa questão da escolha, mas temos que escolher. É a opção nossa. Quando pensamos no alimento que desejamos para cada dia, que tipo de refeição queremos fazer, a escolha é nossa. Se escolhemos alimentos de graxa, alimentos condimentados, alimentos leves, vegetarianos, escolha nossa. A nossa condição orgânica a partir daí estará definida em função daquilo que escolhemos para a nossa alimentação. A forma como nós desejamos educar os próprios filhos, como é que nós vamos conduzir a nossa prole? Vamos educá-la numa religião? Em que religião? Vamos trabalhar com ela o pensamento político da família? Vamos ensinar aos nossos filhos a ver o mundo, a compreender as pessoas, a ter a mansuetude das pombas e a prudência das serpentes? Como é que, afinal, queremos educar os nossos filhos? Vamos educá-los para que eles sejam os melhores da rua, do prédio, da escola, do bairro? Ou para que eles sejam melhores do que eles mesmos a cada dia? Nós é que fazemos escolhas. E a partir disso, a vida fica nas nossas mãos. É certo que há coisas que, mesmo tendo feito escolhas, a decisão final não é nossa. Às vezes queremos determinada coisa, mas estamos submetidos à vontade de outros indivíduos. Assim se passa na política. Por exemplo, queremos que a nossa cidade seja pacífica, seja ordeira, seja limpa, mas há coisas que independem de nós. Há indivíduos que foram preparados, eleitos, escolhidos para atender a essas questões. Então foge à nossa alçada. Mas mesmo assim, na condição de cidadãos, nós poderemos pressionar, fazer movimentos, nos dirigir às autoridades, nos dirigir aos periódicos. Escolha nós. Ou podemos ficar devidamente acomodados esperando que alguém resolva por nós as questões. É muitíssimo importante que tenhamos essa visão de que a nossa vida está amarrada às escolhas que fazemos. E fazer escolhas é alguma coisa que não é tão simples. Se nós não aprendermos que a vida que levaremos estará em função das escolhas que façamos, não conseguiremos chegar a bom termo. Começaremos a culpar os outros pelas escolhas que são nossas. Começaremos a dizer que a culpa é do tempo, é dos santos, é de Deus, é da política, quando em verdade, na maior parte das vezes, o problema está amarrado às escolhas que fazemos. Vale a pena pensar que as escolhas estão atreladas ao que chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é essa condição que todos nós temos de pensar o que queremos para a nossa vida, de pensar como queremos as coisas para a nossa vida e passarmos a implementar. Porque graças a essas escolhas que fazemos, a vida nos responderá positiva ou negativamente. Foi Jesus Cristo que estabeleceu isto. A sementeira nossa é totalmente livre.
nada obstante, a colheita nos será obrigatória. Essa questão da escolha é de fato fundamental, porque nós escolhemos tudo. A roupa que vamos pôr, os calçados, a estrada por onde vamos, onde queremos ir almoçar naquele dia ou jantar, nós escolhemos tudo. Mas é importantíssima essa percepção de que a nossa escolha não deve ser uma escolha de qualquer jeito. Precisa ser uma escolha responsável. Enquanto nós não soubermos fazer escolhas responsáveis, a nossa vida, com toda a liberdade, será quase sempre um caos. O notável filósofo francês Jean-Paul Sartre chegou a asseverar que nós estamos escravizados à nossa liberdade. É graças a essa liberdade que definimos as coisas de nossa vida. E por causa dessa liberdade é que vemos pessoas como Adolf Hitler, que decidiu-se por fazer o que fez, usando da sua liberdade. Mas ao mesmo tempo descobrimos homens como Gandhi, que podia ter se tornado um advogado bem-sucedido na Inglaterra, onde se formou, na África do Sul, para onde foi trabalhar. Mas ao ver a condição dos negros, do seu povo, o domínio da Inglaterra sobre a Índia e tudo mais, ele optou por abrir mão daquele estilo de vida que levava na África do Sul para ir lutar junto aos seus irmãos. Naturalmente, nós pensamos que foi uma escolha sua. Ele optou, ao invés de ganhar só para si, ele foi trabalhar junto aos seus irmãos, ao seu povo, à sua etnia. Nós encontramos escolhas como a de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa era professora de alunas de classe média alta e poderia ter sido homenageada sempre, paparicada por suas alunas como era, amada por suas alunas, muito querida no trabalho que realizava, mas depois de ter feito a célebre viagem de férias a Calcutá, para conhecer o que se passava na cidade e tendo visto o que viu, Madre Teresa não se conformou. Fez a sua escolha. Usou de sua liberdade, escreveu ao Papa, porque ela queria deixar de ser professora da escola cristã, mas queria continuar a trabalhar pelo Cristo numa outra frente. Fez a opção, foi para Calcutá, e a história de Madre Teresa o mundo inteiro conheceu. Uma história de liberdade, uma história de opção, uma história de livre-arbítrio. Se pensarmos nos territórios do espiritualismo, nós encontraremos no espiritismo a figura de Chico Xavier. Podia ter se tornado um dos mais ricos escritores do Brasil se não tivesse assumido a sua condição de médium. E os livros assinados por aqueles seres espirituais viajaram o mundo, se tornaram traduzidos em várias línguas, levando conforto, orientação, luz, inspiração do bem a tanta gente. Escolha de Chico, opção que ele fez graças à sua liberdade de escolher. Nós encontramos pessoas que podem ser honestas, mas escolhem o caminho da desonestidade. Tem liberdade para isto. Achamos outras que podem ser dignas, mas optam pelo labirinto da indignidade. Tem liberdade para isto. Outras se tornam homicidas, suicidas, exatamente porque optaram por isto. E porque optaram por isso, são responsáveis pelas consequências dessa opção que fizeram. Liberdade com Jesus é a opção que deveremos fazer. Não estamos proibidos da distração, do esporte, de namorar, de casar, formar família, de optar pela nossa profissão, de ter o nosso emprego, ganhar nosso dinheiro, ganhar muito dinheiro. Mas que tudo isso, fruto de nossa escolha, fruto de nossa opção, esteja clareado pela luz do Cristo.
Somente a partir desse clareamento que a inspiração de Jesus proporciona sobre nossas vidas é que conseguiremos fazer escolhas positivas, escolhas para sempre, escolhas para o bem. Cabe a você, meu irmão, minha irmã, cabe a cada um de nós fazer opções inteligentes, escolhas nobres, como Jesus Cristo fez quando podia ter ficado no domínio das estrelas, entre os beijos dos astros. Optou por descer à terra e atender aos carentes de médico. Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter um trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus pela oportunidade da experiência. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso gastar os minutos a me lamentar ou ficar feliz por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser vivido da maneira que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma às ideias e utilidade às horas. Tudo depende só de mim. Nesta mensagem atribuída ao saudoso Charlie Chaplin, astro de Hollywood, que encantou o mundo no tempo do cinema mudo, encontramos motivos de reflexões. Sem dúvida, a vida é feita de escolhas. O tempo todo estamos fazendo escolhas, elegendo o que fazer e o que não fazer, o que pensar e o que não pensar, em que acreditar e em que não acreditar. A vida está sempre a nos apresentar opções, e as escolhas dependem exclusivamente de nós mesmos. Não há constrangimento algum. Somos senhores absolutos da nossa vontade no que diz respeito às questões morais. Se é verdade que às vezes somos arrastados pelas circunstâncias, é porque optamos anteriormente por entrar neste contexto. Assim, antes de optar por qualquer das opções que a vida nos oferece, é importante pensar nas consequências que virão em seguida. É importante lembrar que não estamos no mundo em regime de exceção. Todos estamos na Terra para aprender. E as lições muitas vezes são mais simples do que pensamos. Não imaginemos que as coisas e circunstâncias desagradáveis só acontecem para nos atingir. Elas fazem parte do contexto em que nos movimentamos junto a milhares de pessoas que vivem na Terra conosco. Olhe em seu jardim as flores que se abrem e nunca as pétalas caídas. Contemple em sua noite o fulgor das estrelas e nunca o chão escuro. Observe em seu caminho a distância já percorrida e nunca a que ainda falta vencer. Retenha em sua memória risos e canções e nunca os seus gemidos. Conserve em seu rosto as linhas do sorriso e nunca os sinais da mágoa. Guarde em seus lábios as mensagens bondosas e esqueça as maldições. Conte e mostre as medalhas de suas vitórias e encare as derrotas como uma experiência que não deu certo. Lembre-se dos momentos alegres de sua vida e não das tristezas.
A flor que desabrocha é bem mais importante do que 1000 pétalas caídas. E um só olhar de amor pode levar consigo calor para aquecer muitos invernos. Seja otimista e não se esqueça de que é nas noites sem luar que brilham mais forte nossas estrelas. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos e esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar,
planta o bem. Na verdade e na justiça que a lei de Jesus encerra, receberemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes e as ações do mal, em suma, são sementes, serão árvores, frutificando uma a uma. Evita os males do mundo, que dão árvores de espinhos. Planta o bem e terás frutos de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não podes dar vintém, que não praticar o mal é já fazer grande bem. Cansado eu mudei, eu não sabia. A paz eu encontrei, pois era tudo o que eu queria. A força desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer que eu te amo. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho. Por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer que eu te amo. A força desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho. Por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer que eu te amo. Ó meu Senhor, estou aqui pra
dizer eu te amo.